Vocês que nos acompanham, a presença do irmão Erasmo aqui hoje não é para falar de uma denominação especificamente. Embora ele congregue na Igreja Maranata, aqui em Vertente do Lério, que pertence à Igreja Maranata Ministério Surubim, que tem como pastor-presidente o meu amigo, o irmão em Cristo, pastor Geraldo Magela, mas nós vamos falar aqui uma mensagem positiva, com base na Bíblia, é verdade, mas sem denominação, acolhendo a todas as pessoas. Professora Netinha Barbosa, um abraço. Professor André Santos também com a gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. E eu inicio perguntando a Erasmo o seguinte, muitas pessoas já nascem no berço evangélico, ou seja, como se chama aí no popular, no berço protestante, né? Os crentes, como é rotulado os evangélicos. Mas a minha pergunta para Erasmo inicial é essa. Erasmo já nasceu num lar evangélico ou não? Não, Sérgio, eu não nasci num lar evangélico. Eu me converti ao evangelho aos 17 anos de idade, jovem, né? E tem hoje, o quê? Vai fazer 16 anos esse ano que eu estou no evangelho. E eu não nasci num lar evangélico, mas graças a Deus tenho vivido esses 16 anos, né, no evangelho. E Deus tem sido comigo, me abençoado. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida, né? Mas Deus ele tem sustentado a nossa vida, né? A minha vida com a sua potente mão. Então, assim, queria eu ter nascido no lar evangélico desde criança, porque não tem nada melhor do que viver o evangelho de Jesus. Irmão Erasmo, se converteu aos 17 anos. Como foi a conversão? Lembra ainda o que foi que sentiu? Se possível, passa aí para os internautas. Lembro sim, Sérgio. Eu me lembro que eu já tinha uma curiosidade muito grande. Quando eu estudava a sexta série do ensino fundamental, passou um pessoal entregando aquelas bíblias azulzinhas, aquelas bíblias azulzinhas do Novo Testamento. E ali eu comecei a ler o Novo Testamento e começou a gerar curiosidade. E através daquele Novo Testamento, através da leitura, né, foi gerando assim muitas perguntas, as quais assim eu via que ficava sem entender no momento, mas depois eu vim entender as respostas, porque o Evangelho, a Bíblia fala que o povo não perece porque não conhece a palavra de Deus, né? E eu, através daquele Novo Testamento, comecei a ler, comecei a destrinchar, e foi a partir dali que eu comecei, né, a ter uma minha vida diferente, né, a ver o Evangelho de uma forma diferente. E já fazem 16 anos que a gente está nessa luta, né, servindo a Jesus, né, e caminhando acima de tudo. Irmão Erasmo, a Bíblia, que eu creio, acredito cegamente que é a palavra viva de Deus, eu aprendo com a Bíblia que Deus nos ensina que nós somos o sal da terra, né? E que nós devemos ser luz diante das trevas. Aí muita gente interpreta mal isso aí, quer se afastar das pessoas que segue a mesma religião. Eu pergunto ao irmão Erasmo, como é que é viver em meio às mesmas pessoas que o irmão Erasmo já conhecia antes de se converter ao Evangelho nos dias atuais? Mudou alguma coisa? Ou seja, eu particularmente não mudou nada, porque eu continuei com os meus amigos, né? Continuei vivendo uma vida diferente, mas respeitando a opinião do outro, porque o Evangelho é isso. Eu me lembro que quando eu estava na escola, na época que eu me converti, as pessoas diziam, agora tu quer ser melhor do que todo mundo, não sei o que, e eu falava que não. Eu queria apenas servir a Jesus, né? E hoje as pessoas elas veem a igreja, muitas delas têm a visão do cristão como pessoas perfeitas, mas não. Nós estamos procurando a perfeição. A igreja hoje ela é como um hospital, né? Porque o próprio Cristo, Sérgio, ele estava com as pessoas pecadoras. A Bíblia fala que ele foi na casa de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era gente, é aquele ali que come e bebe, né? No meio dos pecadores. Que interessante que os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, a igreja hoje, Sérgio, eu vejo
da cura, né? Que precisa estar buscando a Jesus. A igreja é para buscar ao Senhor, não é para pessoas perfeitas. Quem pensa que porque é um cristão, porque é evangélico é melhor do que o outro, não. Porque a Bíblia fala que aquele que quer ser melhor se torna o pior. Né? E Jesus ensinou a gente a amar o próximo e respeitar, né, o próximo. Então, eu não tive dificuldade nenhuma até hoje, né, diante disso. Respeito todo mundo, tenho amor por todo mundo e graças a Deus tenho vivido no meu rol de amizade, né? Eles me respeitam a minha posição de ser crente, como eu respeito a posição de muitos deles, porque eu não posso mudar ninguém. Né, Sérgio? A gente não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Quem tem o poder de mudar é Jesus. Agora sim, eu também não posso deixar de mostrar a verdade, né? Que é Jesus. Eu também não posso de falar para as pessoas que são meus amigos, que eu amo, que Jesus é o único caminho, mas respeito o ponto de vista de cada um, isso é fato, entendeu? Deixa eu abraçar aqui o João Paulo Xavier, ele está nos acompanhando em Mauá, São Paulo. Abraço, João Paulo, obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu abraçar aqui também a professora Adriana Campos e o seu esposo Ronaldo, que também estão nos acompanhando, e a todos os demais. O Bio de Capela, ali no Lério de Surubim, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Albaniza, Anisa também com a gente, Marta Silva também com a gente. O irmão Erasmo falou numa coisa aí, que no meu pequeno entendimento, é quando se refere a essa parte que Jesus disse que a gente tem que amar ao nosso próximo. E as pessoas interpretam, como eu disse, às vezes equivocada. O meu próximo não é apenas meu pai, minha mãe, meus irmãos ou minha parentela. Meu próximo é, inclusive, aquele que me quer o mal. Ele é meu próximo. Então eu tenho que o amar. Daí a andar coloriado com ele é outra história. Mas eu tenho que amar, porque as providências, quem vai tomar é Deus, é Jesus Cristo. Mas, meu irmão Erasmo, deixa eu registrar aqui, o Luiz Soares com a gente, a Lidiana Souza também com a gente, Erivânia Arruda com a gente, o Wilson Nascimento conosco também, nos acompanhando. Obrigado a todos vocês aí pelo carinho da audiência. Bem, meu irmão Erasmo, eu quero deixar agora esse espaço para que o irmão Erasmo, são aqui pelo meu, já estamos passando um tempinho aqui, e eu vou deixar esse tempo até o momento de encerrarmos o nosso bate-papo, a verdade dos fatos, e aí, se o irmão encerrar antes, a gente ainda vai ver, de acordo com a mensagem que o irmão vai deixar, alguma pergunta dentro da mensagem. Se não, a gente vai agradecer ao irmão, né? E por tudo. Primeiro, por conosco levar essa mensagem positiva, repito, sem placa denominacional, mas com base bíblica, que eu creio que é a palavra de Deus viva, para que o irmão possa levar essa mensagem positiva para todos os internautas que já estão nos acompanhando e aqueles que irão ver e ouvir posteriormente. Sérgio, eu trouxe uma mensagem para um 2020 abençoado para a vida das pessoas, né? Uma mensagem de motivação à luz da Bíblia, né? Porque Jesus, eu creio que ele é o maior motivador da humanidade, né? Ele morreu por nós. E se ele morreu por nós, já é o fato importante para a gente não desistir, para a gente continuar sonhando. Talvez você que me vê nessa noite, a sua vida está muito difícil. Você teve um ano 2019 muito difícil. Mas eu quero dizer a você, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. 2020 será o melhor ano da sua vida. Deus, ele tem falado isso ao meu coração, porque 2020 será o ano melhor das nossas vidas, se a gente se permitir que Cristo seja o centro da vida da gente. Então eu trouxe aqui 3 motivos, né, para a gente ter um ano 2020 abençoado, à luz da Bíblia, né? 3 palavras de motivação para a gente ter um 2020 abençoado. Vamos lá? A primeira dela é Deus ajuda, né? Deus ajuda. Então, se Deus ele nos ajuda, já é motivo suficiente para a gente não desistir. Agora, onde é que está isso na Bíblia? A gente vai ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, as dificuldades podem ser grandes, mas Deus é maior. Então, se Deus é contigo, ninguém pode ser contra você, porque você tem o principal foco, que é Jesus Cristo na sua vida. Então, Deus, ele ajuda. Para você ter um 2020 você tem que se deixar permitir ser ajudado por Cristo.
né? Por mais que difícil que seja a sua vida, se permita ser ajudado por Jesus, né? Porque Ele é o único que pode, né, nos conduzir. Talvez muitas pessoas que estão nos vendo nessa noite, aquelas pessoas que vão ver esse vídeo depois, talvez estejam passando por um momento difícil, já procurou recurso em todos os lugares, já procurou ajuda em todos os lugares e não encontrou. E olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás e não vê uma saída para a sua vida. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus, Ele te ajuda, né? E Ele é contigo. Então, é motivo suficiente para a gente ter 2020 abençoado, né? A ajuda de Cristo nas nossas vidas. Por mais difícil que esteja o barco da sua vida, por mais difícil que estejam as tempestades, saiba que Jesus está no controle da situação. Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Então, um motivo de motivação para você ter esse ano de 2020 é: Deus ajuda. Entre tantas outras palavras que tem na Bíblia, né, eu separei 3. Né? Deus ajuda é a primeira. Não se esqueça, viu? Você que está nos vendo aí através dessa live, que para ter um 2020 abençoado, você precisa, primeiro, da ajuda de Jesus. Segundo, Deus dá força. Deus dá força para os cansados. Né? Onde que tem isso? Onde que nós podemos ver que Deus dá força ao cansado, Sérgio? Lá no livro de Isaías, a gente vai ler o capítulo 40, os versículos 21, 28 e 29. Livro de Isaías, você que tem Bíblia aí na sua casa, você que tem o celular, se você quiser acompanhar conosco a leitura da palavra, pode ficar à vontade. Se quiser fazer perguntas também, pode ficar à vontade. Mas, a segunda palavra para você ter um 2020 abençoado é: Deus dá força para os cansados. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 28 e 29, né, o profeta Isaías, ele fala: não sabeis, Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29. Não sabes, não ouvis que o eterno Deus é o Senhor, Criador dos fins da terra. Nem se cansa, nem se fadiga, nem se enquadria o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Então, de acordo com o que nós lemos nessa noite, né, que o profeta messiânico Isaías aqui ele fala, né, que Deus, né, ele não se cansa e nem se fadiga, né? Ele faz forte o que está cansado. Então, né, para você ter um 2020 abençoado, você precisa da força, né, de Deus, né? Mas existe algo, né, que nos tira a nossa motivação, muitas das vezes na nossa vida. Uma delas é o físico, o cansaço físico, e o outro é o cansaço emocional, né? Mas Isaías aqui na palavra do Senhor, ele fala que Deus, né, ele dá força ao cansado, né? E o cansaço emocional é pior do que o cansaço físico, porque muitas vezes a pessoa está rindo para a gente, Sérgio, a pessoa está convivendo com a gente, mas por dentro ela está toda quebrada, por dentro ela está toda atribulada, por dentro ela está precisando de uma ajuda, né? Então, a ajuda necessária pode vir de Jesus na sua vida, né? Se você está passando por um momento difícil, passando por problemas, por dificuldades, Jesus ele pode te dar força nessa noite, né? Porque Ele é poderoso para dar força, né, e renovar as nossas vidas. Porque, como cristão, nós temos como base, né, Jesus, para nos guiar, para nos conduzir, né? Nós vemos hoje que a humanidade, muitas vezes, as pessoas, elas estão passando por uma dificuldade, por um problema, mas elas não querem se abrir, né? Existem os psicólogos, que é muito importante, né? Principalmente você que me ouve, tem um problema de depressão, eu aconselho você a procurar um psicólogo, porque ele pode lhe instruir e lhe ajudar, mas você também tem que procurar Jesus, né? Para ambos lhe dar força na sua caminhada. Porque muitas pessoas dizem: porque eu sou cristão, não preciso de um psicólogo. Precisa sim, né? Todos nós precisamos de alguém, Sérgio, para desabafar. O ser humano ele não consegue viver sozinho. Então, se você está nos ouvindo nessa noite, né, e você se encontra cansado, cansaço físico, um cansaço mental, né? Jesus, ele, conforme nós lemos na palavra dele nessa noite, né, ele dá força ao cansado, né, e multiplica e dá vigor. Então que você possa estar recebendo isso nessa noite da parte do Senhor na sua vida. Força e vigor e esperança. Jamais perca as esperanças. Por mais difícil que esteja vivendo a sua vida, uma coisa que o ser humano, seja ele cristão ou não, ele tem que ter sempre na vida é esperança. E sonho, nunca pare de sonhar.
Se você planejou algo na sua vida que até hoje não tem dado certo, saiba que no tempo de Deus ele vai cumprir os seus sonhos. Porque Deus é um Deus que quando ele promete a sua palavra, ele cumpre. Se você hoje não está vivendo uma vida como você desejava, saiba que no tempo de Deus, ele vai cumprir. E não se esqueça, 2020 será o melhor ano da sua vida. Se você se permitir receber a ajuda de Jesus e receber a força dele, você vai passar 2020 na bênção. Ainda que venham as ondas, ainda que venham as tempestades, ainda que venham as dificuldades, mas você vai ultrapassar todas elas. Por quê? Porque Jesus está como base na sua vida. E se Jesus está como a base na sua vida, você vence qualquer batalha. Está aí, né? E na palavra aí que o irmão acaba de passar aí para os internautas, o irmão falou aí de 2 assuntos, 3, salvo engano, que está no meu blog do pastor Sérgio Ramos, onde um pastor, ele, após lutar contra a depressão, acabou tirando a própria vida, ou seja, suicidou-se. Né? É a matéria de destaque do meu blog Pastor Sérgio Ramos. Se você bota lá Pastor Sérgio Ramos, vai aparecer o meu blog. E está lá essa notícia triste. Né? E o irmão Erasmo ele falou que a gente tem que conciliar os dois, tem que buscar ajuda. Ou seja, eu sou cristão, eu tenho fé em Cristo, eu sou pastor evangélico, e eu bater no peito e dizer que não preciso de psicólogo, né? Nem o próprio Cristo abandonou as pessoas que têm outros conhecimentos. Um exemplo é o evangelista Lucas. Quem é ele? Quem era ele? Um médico. E nem por isso Jesus tirou ele do seu grupo de discípulos, de apóstolos, enfim, como você queira entender, queira interpretar. Então você deve estar procurando sempre uma pessoa. E nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadão, eu digo, irmão Erasmo, que nós devemos estar atentos às pessoas que estão em nossa volta. Porque muitas vezes, como o irmão falou, ela está até com um sorriso estampado. Mas esse sorriso está só na aparência. Por dentro ela está se acabando, está morrendo aos poucos. Então você tem que ser um bom observador para oferecer, não um ombro, mas todo um abraço amigo, um ouvido para ouvir. Eu costumo dizer, quando eu trouxe inclusive uma psicóloga aqui o ano passado, a amiga Edna Alexandre, que a questão do ouvir, você não precisa dizer nada, mas só o fato de você parar para ouvir alguém, você pode contribuir para que esta pessoa não tire a própria vida. E Jesus Cristo, ele nos ensina isso. Os internautas estão interagindo aqui, e teve um aqui, a Luciana Soares, que já passou aqui, se eu não me engano é a Luciana Soares, ela disse que as pessoas precisam ouvir mais de Deus. Então, eu quero perguntar aqui ao irmão Erasmo, dentro dessa sua palavra, né, que muitas vezes a gente está dentro dos templos, seja ele evangélico, católico, ou até espírita, ou outro segmento que se tem aí, respeitando a todas as formas, muitas vezes você está lá dentro, mas não está no lugar. Verdade. Seu corpo está ali, mas a sua mente está distante. Qual a orientação com base bíblica para as pessoas que têm, mesmo que involuntariamente, este hábito, irmão Erasmo? Ô Sérgio, o salmista Davi, lá no Salmo 122, a Bíblia fala, né, que ele se alegrava em estar na casa de Deus. Ele fala em sua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas por que ele diz que se alegrava? Porque ele ia para a igreja com o objetivo, buscar Jesus, né, prestar culto, né, adorar a Deus. Então, muitas das vezes acontece muito em nossos dias, né, as pessoas hoje, né, isso em todos os lugares, segmentos, muitas delas estão indo para a casa do Senhor porque não tem outra coisa para fazer. Muitas delas estão indo para a igreja porque por rotina, muitas por obrigação, porque os pais são evangélicos, por exemplo, aí obrigam os seus filhos a irem à igreja, né? E o salmista não, ele se sentia feliz, né? Um dos personagens bíblicos, ele se sentia alegre em estar na casa de Deus, né? Então, para a gente ser abençoado, a gente tem que ir para a igreja prestar culto. É agradecer a Deus pela vida, né? Agradecer a Deus pela família, né? E, acima de tudo, por Jesus ter morrido por nós, né? O principal objetivo na vida do cristão é justamente esse, ele reconhecer, Sérgio, que Jesus morreu por ele. Porque a partir do momento que você reconhece isso na sua vida, as outras coisas vêm,
né? As outras coisas são acrescentadas, porque Jesus ele não morreu em vão. A Bíblia fala em João 3,16 que ele morreu para que a gente tivesse a vida eterna. E outra, morte de cruz. Né? Quem era que era morto na cruz naquela época? Eram pessoas, né, malfeitores, né, assassinos. E Jesus ele não tinha pecado, mas morreu por nós. Né? Foi humilhado por amor da gente. Então, assim, é importante que quando a gente vá para a casa do Senhor, seja de qual credo religioso seja a pessoa professa, seja, que a pessoa, como principal objetivo, tenha o desejo em seu coração. Eu vou para a igreja para adorar Jesus. Eu vou para a igreja para dar o meu melhor para Cristo, né? Porque muitas vezes a gente está feito, você falou, está na igreja de corpo presente, mas a mente está fora. Muitas vezes a gente está ali, a vontade não está ali. Então, assim, eu aconselho até você que me ouve, se você age dessa maneira, é melhor você não ir para a igreja. Se você vai para a igreja por uma obrigação, se você vai para a igreja para tentar fazer bonito para as pessoas, não faça isso, porque assim, enganar o homem é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente não engana a Deus, porque ele sabe, a Bíblia fala que Deus ele conhece o nosso coração, né? Então assim, é importante que a gente esteja na casa do Senhor, mas que a gente preste um culto digno a Ele. Irmão Erasmo, a gente está já aqui quase próximo ao final do nosso bate-papo, mas antes de eu fazer uma pergunta aqui, com base nas 3 palavras que o irmão trouxe para essa... Né? Falta uma, né? Falta uma. Falta uma, pronto. Então 2 saíram. E é nessas 2 que eu vou perguntar. Mas antes, deixa eu fazer um parênteses aqui para lembrar que na próxima quarta-feira, dia 8, o Bate-Papo A Verdade dos Fatos recebe aqui ao vivo, às 20 horas, mais um pré-candidato a prefeito na cidade do Surubim. Dessa vez é o doutor Júnior Aguiar, que vai estar aqui. Ele é o primeiro pré-candidato a vir nesse ano de 2020, até porque estamos retornando hoje com essa palavra positiva, A Verdade dos Fatos. Então, quarta-feira, às 20 horas, doutor Júnior Aguiar, pré-candidato a prefeito de Surubim, vai estar conosco aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos. Irmão Erasmo, meu irmão iniciou a mensagem trazendo a seguinte frase: para ter um 2020 bem abençoado, Deus te ajuda. Aí eu coloco, a gente tem que querer também. Porque se a gente não quiser, por mais que Deus queira, Ele não vai conseguir nos ajudar, porque a gente mesmo não quer ser ajudado. O irmão também citou uma outra palavra aí, esperança. Esperança. O povo, o mundão, diz que a esperança é a última que morre. Certa vez eu ouvi de uma cantora que a gente trouxe, a Vertente Lério, para a Praça da Bíblia, que fica ali em frente à prefeitura de Vertente Lério, e Fátima Carneiro, salvo engano. Ela disse o seguinte, que o mundo diz que a esperança é a última que morre, e ela disse que falava diferente. E aqui eu faço minhas, aliás, as palavras delas, minhas. A nossa esperança, ela nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele morreu, mas não está morto. Vive e reina para todo um sempre. Então, meu irmão Erasmo, é preciso que essa esperança ela seja alimentada sempre. E é preciso a gente querer que Deus nos ajude. É verdade, é verdade. A esperança, ela é Jesus, né? Para a nossa vida, para a vida daquele que precisa, né? Mas para com que a gente não venha perder a esperança, a gente tem que olhar para Cristo. Porque muitas vezes as pessoas elas depositam sua esperança em quê? Na telecena, na Mega Sena, no jogo do bicho. Porque elas acreditam que sua vida pode ser mudada. Mas a esperança para ir morar no céu é só Jesus, Sérgio. E a gente observa que, conforme o tempo vai passando, fica mais próximo Jesus ele vir buscar a igreja. A gente observa que agora está a guerra nos Estados Unidos com o Irã. E a gente vê a Austrália ali em chamas. E tudo aponta para o fim, Sérgio. Mais de 150 profecias bíblicas já se cumpriram, né? Então nos resta agora a gente reconhecer, né, que a gente precisa de Jesus. Reconhecer que sem Ele a gente não é nada. E que a qualquer momento, né, a Bíblia fala que a trombeta ela vai tocar. Né? A gente que é cristão, a gente acredita. Eu creio nessa promessa. Eu só vou para a igreja por essa promessa. Porque Jesus ele nos garante, né, o céu por herança.
para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi para isso que Jesus morreu, mas obtivesse, né, os céus por herança, a vida eterna. Então a gente vê a humanidade, muitas pessoas se preocupam. A gente vive como robô hoje, Sérgio. As pessoas se acordam, já se lembram, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? E se esquece muitas vezes de, Senhor, obrigado por eu estar bem. Obrigado pela minha saúde, porque tantas pessoas estão nos hospitais nesse momento e a gente tem que ser grato. Tem muita gente reclamando da vida que não devia reclamar. Devia ser grato pelo pão de cada dia, pela roupa que tem, né? Eu me lembro, Sérgio, que quando eu morava na casa dos meus pais, a gente comia cuscuz 3 vezes ao dia. Por isso que eu sou a pessoa que eu sou, não mudei nada até hoje. Desde sair da casa da minha até hoje. Eu não cansei de comer cuscuz 3 vezes ao dia. E muitas vezes não tinha carne, era cuscuz com ovo. O lanche da tarde era aquela fubinha de milho. Eu comi tanto aquilo que eu não posso nem ver na feira do supermercado. Quando eu olho, eu passo direto. Porque era o lanche da tarde, né? E eu gostaria, né, dos pais que me ouvem, né, dos filhos que me ouvem nessa noite, que vocês obedecessem o pai de vocês. Porque os pais de vocês estão dando a vocês hoje o que a gente não tem, Sérgio, né? E hoje os filhos têm de tudo, mas muitos deles não valorizam seus pais, né? Então a mensagem também para você, filho, né, ser abençoado nesse ano 2020, honre seu pai e a sua mãe. Né, obedeça a ele, siga se tem alguém que lhe ama de verdade e quer o seu bem, é seu pai e sua mãe. Né, então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito, né, na nossa vida. Já ouvi muitos momentos que a gente para e a gente pode pensar por situações e motivos em perder as esperanças. Né? A minha esposa, Sérgio, ela foi diagnosticada com câncer. No ano, faz uns 7 anos, fez 7 anos esse ano que passou. E a médica disse que ela ia fazer quimioterapia, ia fazer radioterapia. E a gente ficou muito triste naquele momento. Mas a gente sabia, né, o Deus que a gente servia. Né? E graças a Deus ela passou por aquele momento e a gente venceu. E até hoje, né, nós temos vencidos na nossa vida. Né? Porque Jesus ele tem cuidado da gente. A minha mãe ela foi diagnosticada com um tumor dentro do coração. Né? E Dr. Fernando Malagueta Galvão, que é médico na época aqui, ele falou que estudou medicina há 36 anos e nunca ouviu falar que um tumor se formava dentro do coração. E o médico falou que a minha mãe ia morrer. E minha mãe está bem. Vai fazer 5 anos que ela fez a cirurgia e realmente tinha um tumor dentro do coração. Para você que me ouve nessa noite, o coração dela ficou fora do corpo por 15 minutos. Tem gente que com a parada cardíaca vai embora. O coração dela ficou fora do corpo por 15 minutos. O médico falou para a gente. Então, assim, eu sirvo a um Deus que tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. E, assim, é motivo de sobra para a gente seguir em frente. E quando a gente, voltando a onde eu comecei, né, a gente observa que tudo aponta para o final. E a humanidade está nem aí. As pessoas, muitas delas, não param por um instante para raciocinar que a vida ela não termina aqui. E, meu irmão, permita-me, o irmão falou aí do lugar que está em chamas. Né? É um pouco distante da gente, mas aqui bem pertinho, Austrália, mas aqui bem pertinho da gente, irmão Erasmo, eu não tive mais informações atualizadas, mas ontem eu estava acompanhando João Alfredo aqui, que tem por título Cidade Feliz. Uma mata lá estava em chamas e os moradores estavam com medo que as chamas atingissem as casas. Né? Eu creio em Deus que deve ter sido contido isso aí, porque eu não vi mais nada alarmoso. Mas é realmente os sinais. E eu quero deixar, irmão, agora entrar na outra palavra, né, dessa palavra positiva que o irmão está levando para os nossos seguidores, os nossos internautas, e dizer o seguinte, a palavra gratidão. Muitas vezes eu e você agradecemos de corpo e alma ao homem, com todo respeito a todos os semelhantes, mas a Bíblia diz que não devemos confiar no homem. Por quê? Porque o homem é limitado. Eu sou limitado. Você é limitado, é limitada. Mas Deus não. Deus é completo. Então a nossa confiança plena deve ser em Deus. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, porque eu tenho aprendido com a palavra que a religiosidade tem distanciado eu e você de Deus. Mas Jesus Cristo tem nos aproximado cada vez mais do paraíso. Então, irmão Erasmo, deixa eu registrar aqui, a Laurinete de França Gomes, ela diz que quando os bombeiros chegaram, a população já havia controlado o fogo. Isso aqui é se referindo a João Alfredo. Obrigado, minha irmã, pela contribuição aí. Mas está aí, é os sinais de verdade. Irmão Erasmo.
para a gente finalizar, Sérgio, eu falei 3 palavras de motivação. A primeira é Deus ajuda, que a gente não se esqueça. A segunda é Deus dá força para o cansado. E a terceira palavra de motivação, à luz da Bíblia nessa noite, que a gente vai ver, é plantar para colher. Né? Plantar para colher. Que a gente não se esqueça, né, de poder ajudar. O que seria plantar? Seria também ajudar, né, o próximo. E onde está essa referência bíblica? Você que tem a Bíblia aí na sua casa, se você quiser abrir comigo, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então que você não desanime. Não sei o problema que você está passando, não sei o que você está vivendo, eu não conheço você aí do outro lado, mas que você não desanime. Né? Que você venha, né, plantar o bem, semear o bem entre as pessoas. A Bíblia fala que Deus tem um tempo próprio para tudo. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Né? Houve um momento na nossa vida que a gente passou, mesmo como cristão, passou por momentos difíceis. Porque a vida, né, não é um mar de rosas para a vida para a gente. Então, assim, mas que você venha plantar o bem, semear na vida das pessoas, né? Ajudar o próximo, amar o próximo. Você, filho, que está aqui nessa live me ouvindo, honra o seu pai, honra a sua mãe, né? Diz que ama, mas quando o pai manda comprar um, assim, venha honrar o seu pai e a sua mãe, né? E venha fazer o bem, né? Ajudar o próximo, as pessoas que precisam, né? As pessoas que estão precisando de uma palavra. Então você é instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Você é escolhido de Deus para falar de Jesus para essa pessoa que sofre, essa pessoa que está passando por um momento difícil, né? E Jesus, ele é o único que pode ajudar. Então, fica à luz da Bíblia. Deus ajuda, Deus dá força para o cansado e plantar para colher. Não se canse de fazer o bem, porque quem faz o bem, Jesus abençoa. Está aí, deixa eu abraçar aqui a Lúcia Soares Figueira. Ela diz: Sérgio Ramos, poderosamente. Deixa eu abraçar aqui também o Ferreira Edson. Nossa, aí, Ferreira Edson, se não me engano, é o irmão que é no templo da Igreja Matriz do Monte Carmelo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que eu posso dizer que ajudei na construção. Como? Carregando tijolos. Depois de erguida, eu plantei árvores ao redor com o padre Guilherme Gomes da Silva, que é hoje Monsenhor Guilherme Gomes, porque eu tenho um grande apreço, muita coisa que eu sei hoje, humanamente falando, eu devo a ele, não é? E hoje sou pastor evangélico, mas permaneço respeitando a todos. O exemplo é o padre aqui de Vertetulério, o padre José Sebastião Costa. Inclusive, eu tenho certeza que se ele não estiver vendo agora, depois ele vai ver esse vídeo. Eu quero dizer, padre, aquilo que eu já lhe disse, que permitiu que o Senhor estivesse aqui conosco, mesmo sentindo a dor como humano, como um líder cristão, pelo que aconteceu no fim do ano, mas ele lhe livrou porque ele tem uma grande missão para o Senhor. Ele tem plano. Eu creio nisso, e isso que eu estou falando aqui, eu lhe falei pessoalmente na igreja aqui de Nossa Senhora das Vitórias. Então, irmão Erasmo, eu quero o agradecer, abraçar todos que estiveram conosco, e para não fazer diferente, nós não estamos aqui dentro de um templo evangélico, nós não estamos aqui dentro de um templo católico, apostólico romano, nós não estamos aqui dentro de um templo espírita ou de qualquer outro segmento. Mas eu queria que o irmão deixasse uma palavra final e fizesse aí uma oração por todos aqueles que estão acompanhando, porque como o irmão falou, o irmão não sabe, como também eu não sei, como é que essas pessoas que estão nos vendo ou vão ver posteriormente estão por dentro. Mas nós servimos a um Deus que conhece-nos desde o ventre de nossas mães.
Ele já sabia o nosso nome, já sabia quantos fios de cabelos teríamos em nossas cabeças, ou até os que não teríamos. Ele nos conhece em toda a nossa essência. A Lúcia Soares diz: Deus os abençoe grandemente. Então eu quero deixar essa palavra final para o irmão e que o irmão pudesse encerrar aí com uma oração. Amém, Sérgio. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos internautas, né, que ficaram conosco até esse momento. Gostaria também de agradecer ao pastor Geraldo Magela, né, da Igreja Maranata, ao diácono Anderson, que é responsável aqui em Vertente do Lério pela igreja, e a todos os irmãos, né, que têm orado pela nossa vida, né, o irmão Sérgio Ramos também pelo espaço, pelo convite. Né, as pessoas perguntaram para mim quando eu disse que vinham para cá, Sérgio, se era para falar, se eu ia ser candidato a vereador. Eu disse: nós vai lá hoje falar de Jesus. Né? Isso fica porque o bate-papo é mais voltado para a política, porque também, com devido respeito, né? Infelizmente é o que se dá mais audiência, mas a gente tem que dar audiência também para as coisas primeiro que vem do alto, que vem de Deus, porque as demais coisas só acontecem com a permissão de Deus. Embora ele não se agrade com algumas coisas que a gente faz aqui nesse globo terrestre, mas só o fazemos porque tem permissão dele, respeitando a tudo e a todos. Jane Cleide Saraiva, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Então fica à vontade, irmão. A pergunta foi exatamente essa, porque a maioria dos convidados é para falar sobre política. Aí eu quero agradecer, né? Agradecer ao espaço que você cedeu aqui nessa noite para a gente poder, né, falar de Jesus para as pessoas. E eu creio que Deus, ele deseja muito, né, mudar a sua vida, você que está aí do outro lado, mudar a sua história. Ele pode e ele deve, se você permitir, ele faz. O que ninguém pode fazer por você, que é mudar a sua vida, né? Jesus, ele pode transformar. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: Jesus é poderoso, né, para mudar a sua situação e o quadro que você está vivendo. Nesse momento a gente vai orar, né, agradecer a Deus por estar vivo, né, por estar aqui, pela saúde e por tudo. Talvez você tenha vivido um ano 2019 e 2020 será o seu melhor ano para a sua vida. Amém? E assim a gente ora nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça e o povos, ó Pai, no mundo não tem esse privilégio, ó Pai, que nós temos de poder falar contigo, porque não conhecem, ó Pai, nunca ouviram em tua presença, Pai. Ó Pai, assistindo essa live. Ó Deus, que a hora que eles possam ver esse vídeo, Senhor, o Senhor possa estar falando aos seus corações que 2020 será o melhor ano da vida deles. Ó Deus, e que por mais problemas que eles tenham, Senhor, por mais dificuldade que eles estejam passando, que o Senhor possa cuidar deles. Que o Senhor possa ser o ajudador deles, ó Pai. Ó Deus, aquele que se encontra enfermo, Senhor, aquele que se encontra com depressão, aquele que anda cabisbaixo, Senhor, aquele que anda sem motivo, sem razões para viver, Senhor. Que nesse momento o Teu Santo Espírito possa dizer a ele que Tu és o Deus, Senhor, que pode transformar e mudar a vida deles. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor, que vai ver essa live. Que a partir desse momento eles possam ter a sua vida, Senhor, transformada. Abençoe também, Senhor, a minha vida. Abençoe a Igreja Maranata aqui em Vertente do Lério. Abençoe a vida do pastor Geraldo, Senhor. A vida do irmão Sérgio Ramos, ó Pai. Cumpra, Senhor, neles as Tuas promessas, pois Tu és um Deus de promessas. Que no seu tempo o Senhor venha cumprir, Senhor, a sua promessa. E esse que me ouve, Senhor, nessa noite, que ele possa ser abençoado. Esse que está triste, Senhor, ele possa sentir, ó Pai, receber a paz, Senhor, e a Tua alegria, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar entrando dentro deste lar, Senhor, nesse momento, e fazendo morada, Senhor. Fazendo a transformação e a mudança de vida, Pai. Continue, Senhor, abençoando a cada um, Senhor, a cada um de nós e cuidando, nos dando força, Senhor, para prosseguir. Que nós possamos, ó Pai, viver a cada dia diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, ali, Senhor, aquelas vidas dali da Austrália que estão passando por um momento difícil, Senhor. Que o Senhor possa estender a sua mão sobre aquele país, Senhor, sobre aquele lugar. Ó Pai, que haja paz, Senhor, entre as nações. Que o Senhor possa se colocar a cada dia, Senhor, como o Senhor das nossas vidas. Vem nos guiar, Senhor, e conduzir nossos passos.
e firmar a cada dia, Senhor, nossos pés sobre a rocha, que é Cristo. É o que eu te peço e desejo, eu te agradeço, em nome de Jesus.